Olá, amigos! Já faz um pouco mais de uma semana que estamos confinados em nossa residência, respeitando a quarentena orientada pelas autoridades em função da pandemia do coronavírus. Ao longo desse período, nós cessamos as nossas atividades laborais, nós paramos diversos empreendimentos que estávamos acostumados dentro da nossa rotina. E dentro desse processo de confinamento, muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão depressivas, outras pessoas estão angustiadas, não só em função do próprio medo do contágio com o vírus e do desenvolvimento da doença, mas também em relação à perspectiva das coisas que ainda estão por vir. Estamos cientes de que realmente estamos prestes a viver uma crise econômica global e todas essas questões trazem muita ansiedade. E diante de tudo isso, certamente nós fazemos várias reflexões, muitas perguntas, né? Por que tudo isso está ocorrendo? O que vai ocorrer depois dessa crise? Existe uma relação do que está acontecendo com os escritos da Bíblia? Temos alguma resposta por parte da Bíblia, algum esclarecimento em relação aos fatos desses últimos dias? Bem, esse vídeo tem o propósito justamente de refletirmos sobre esta questão ou estas questões, né, com base nas revelações do livro sagrado, da Bíblia. E para que nós possamos começar a nossa reflexão, se faz interessante nós reportarmos ao livro de Mateus. Se você tem uma Bíblia, pegue a Bíblia, abra no capítulo 24 do livro de Mateus. Esse livro é de suma importância porque ele contém verdades preciosas que nos fazem compreender e nos fazem projetar o futuro à luz daquilo que ali é revelado. Nesse capítulo especial, Jesus revela aos seus discípulos vários sinais que serviriam de indicativos para indicar a proximidade de sua segunda vinda. Esse capítulo tem inúmeros sinais e eles podem ser classificados em três categorias. A primeira categoria dos sinais apresentados aqui no capítulo 24 de Mateus são sinais no mundo religioso. A segunda categoria é os sinais no mundo natural ou físico. E a terceira categoria de sinais exposta no capítulo 24 de Mateus por Jesus são os sinais no mundo social, político e econômico. Em função do tempo, nós não abordaremos todos os sinais, mas falaremos de alguns sinais, inclusive em relação ou a correlação que existe entre esses sinais apontados no capítulo 24 e o nosso contexto de pandemia. Eu os convido a abrirem as suas Bíblias no capítulo 24, verso 26. E lá diz o seguinte: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. No verso 7 diz o seguinte: Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Nós percebemos nesses versos diferentes sinais em relação às categorias dos sinais que nós falamos anteriormente. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o final do verso 6. No final do verso 6, Jesus diz o seguinte: Mas ainda não é o fim,
Ou seja, esses sinais seriam indicativos da proximidade de sua volta, mas ainda não seria o fim. E uma coisa que nós precisamos chamar a atenção, justamente pelo contexto em que nós estamos vivendo, é que no verso 7 fala sobre pestes. E as pestes aqui nós podemos interpretar como sendo as epidemias, como as pandemias, dentre as quais nós podemos fazer uma referência direta ao contexto em que nós estamos vivendo, as doenças de um modo geral, mas sobretudo epidemias e pandemias, que seriam um dos sinais indicativos da proximidade da volta de Jesus. Como falei antes, nós não abordaremos todos os sinais, mas eu gostaria de fazer um apanhado aqui de várias situações, de vários fenômenos, de vários fatos que têm ocorrido ao longo desses anos, né, que se encaixam dentro desse contexto aí de Mateus no capítulo 24 e as orientações de Jesus para os seus discípulos no tocante aos sinais. O primeiro dos sinais que poderíamos apontar como fazendo uma correlação com isso são os incêndios recentes. É claro que sempre houveram incêndios ao longo do tempo em diferentes lugares do planeta, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a recorrência destes incêndios e para a dimensão desses incêndios. Pois bem, em Portugal, no ano de 2017, aconteceu um grande incêndio que causou uma grande devastação, com a morte de milhares de animais domésticos e selvagens, a destruição de várias propriedades, colheitas e também ceifou centenas de vidas. Isso aconteceu em Portugal no ano de 2017. E eu lembro muito bem dos telejornais justamente noticiando essa situação. Mas no ano seguinte, no ano de 2018, aconteceu um grande incêndio nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, e também foi um incêndio de grandes proporções que causou destruição de animais, propriedades e também vidas foram ceifadas. Mas não parou por aí. No mesmo ano, no país da Grécia, um grande incêndio também se propagou naquele país, causando muita destruição. No ano de 2019, também houve vários incêndios nas Ilhas Canárias, incêndio de grandes proporções que causou grande destruição. No mesmo ano, também teve grandes incêndios na África, na Rússia, e eu acredito que você se lembra que também aconteceu na Austrália. Antes de a pandemia se tornar o foco dos noticiários, por muito tempo os incêndios na Austrália, né, estavam no foco justamente da mídia. Ou seja, um grande incêndio se propagou lá na Austrália, naquele país, causando uma grande devastidão, com destruição de propriedades, milhares de animais selvagens morreram e vidas também foram ceifadas. Mas eu não queria parar por aí. Eu queria dar outros exemplos de fenômenos naturais que estão acontecendo. Por exemplo, nós precisamos recordar de uma onda de terremotos. Nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, em julho de 2019, né, houve um terremoto muito grande, na verdade, considerado pelos especialistas um dos maiores terremotos ocorridos em 20 anos. Um terremoto de magnitude 7 na escala Richter. No Chile, também no ano de 2019, aconteceu também um grande terremoto de 6,7 na escala Richter. Também causou muita destruição, né, e matou muitas pessoas. Ainda em 2019, no Peru, também aconteceu um grande terremoto de magnitude 8 que sacudiu não só o Peru, mas vários países vizinhos, inclusive o Brasil também.
alguns estados brasileiros na região norte foram afetados aí por esse grande terremoto. E também aconteceu no ano de 2019 um grande terremoto na Grécia, né? Um terremoto de magnitude 5,1 que também causou várias destruições naquele país. Mas o que dizer da onda de tsunamis, né? Os tsunamis não eram tão comuns, contudo, a partir de 2004, com um grande terremoto ocorrido lá na Indonésia, na região da ilha de Sumatra, né? De lá para cá, o índice de tsunamis aumentou bastante. Eu gostaria justamente de enumerar alguns desses tsunamis para você. Então, como eu falei, em 2004, em dezembro de 2004, aconteceu o tsunami na Indonésia, né, um terremoto de magnitude 9,3, né, que levou a morte milhares de pessoas, né, 240 mil pessoas morreram em função desse terremoto que provocou esse tsunami gigantesco, ceifando milhares de vidas. Ainda na Indonésia, agora em 2006, também aconteceu um grande terremoto, né, um terremoto de magnitude 7,7, que deixou mais de 654 pessoas mortas, né? Agora em 2007, né, em abril de 2007, também aconteceu um grande tsunami nas Ilhas Salomão, né, provocados por um terremoto aí de 8 graus de magnitude, causando também uma grande devastação. Nós também tivemos em 2009, em setembro de 2009, um grande tsunami em Samoa, provocado por um terremoto de magnitude 8, que causou a morte de mais de 190 pessoas. Em 2010, também em fevereiro de 2010, tivemos aí um grande tsunami no Chile, né, provocado por um terremoto que causou a morte de mais de 520 pessoas. Mas não parou por aí. Em outubro de 2010, novamente na Indonésia, um terremoto de 7,7 de magnitude causou a morte de 400 pessoas. Veja o índice cada vez mais recorrente de tsunamis, perdão. Em março de 2011, esse aí com certeza você se lembra, porque foi bastante divulgado pela mídia, um tsunami que ocorreu no Japão, causado por um terremoto de 9 graus de magnitude, que levou mais de 19 mil pessoas à morte, centenas de pessoas ficaram desaparecidas, houve uma perda muito grande de bens materiais naquele país. E em 2018, em setembro de 2018, mais um tsunami na região da Indonésia, né, causado por um terremoto de 7,5 na escala Richter, que causou a morte de mais de 1.230 pessoas. E por fim, ainda no ano 2018, na mesma região da Indonésia, mais um terremoto, agora em dezembro, né, que causou aí um tsunami que levou à morte de mais de 280 pessoas e causou mais de 1.000 feridos, Então, uma coisa interessante para que nós possamos refletir, né? E aí você pode se questionar, no relato de Mateus não existe nada falando sobre tsunamis, embora fale sobre terremotos. Contudo, no livro de Lucas, no capítulo 21, verso 25, apresenta justamente um outro sinal não mencionado no capítulo 24 de Mateus. Eu gostaria de ler para vocês o capítulo 21 de Lucas, no verso 25, e diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, nada mais é do que os tsunamis que aconteceriam. E aqui esse relato do capítulo 21 de Lucas, na verdade, é uma reprodução do capítulo 24 de Mateus.
e Jesus também menciona aqui, né, que haveria uma perplexidade em relação às nações por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, tsunamis seriam um dos sinais que apontariam para a proximidade da volta de Jesus. Bem, agora vamos nos reportar ao contexto da onda de epidemias ou pandemias. De fato, sempre houve epidemias e pandemias no mundo. Há relatos históricos de ocorrências de epidemias e pandemias. Eu gostaria de expor para vocês alguns, né, desses eventos que aconteceram ao longo da história. Por exemplo, em 542 a 546 aconteceu a peste bubônica, que matou milhares de pessoas naquela ocasião. No ano de 1346, portanto século XIV, aconteceu a peste negra, que também ceifou a vida de milhares de pessoas. No ano de 1918, agora já no século XX, aconteceu a gripe espanhola. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. É interessante que a gripe espanhola veio logo em seguida à Primeira Guerra Mundial, que acabou no ano de 1918. E para você ter uma ideia da magnitude do que foi a gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial matou 30 milhões de pessoas e a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas, ou seja, 20 milhões de pessoas a mais do que a Primeira Guerra Mundial. Mas não para por aí. Nós tivemos no ano de 1968 a 1969, né, a gripe de Hong Kong, que matou mais de 1 milhão de pessoas. E nós temos as epidemias e pandemias modernas, como a AIDS, a cólera, a epidemia de ebola. Nós tivemos mais recentemente a última grande pandemia, que foi a gripe suína, né, do vírus H1N1. Na ocasião morreram mais de 300 mil pessoas que morreram por causa do vírus H1N1, a gripe suína. E agora, 2020, nós temos uma pandemia de coronavírus, Covid-19, a maior pandemia dos tempos modernos, né? E que tem ceifado já milhares de vidas, e em função disso nós estamos confinados aqui numa quarentena para nos proteger. Essa pandemia, ela traz problemas não só do ponto de vista da saúde pública, mas sobretudo há uma perspectiva que ela traga enormes prejuízos do ponto de vista econômico e, consequentemente, do ponto de vista social, ou seja, os países industrializados que necessitam aí justamente da ativação do dinamismo do comércio irão entrar em colapso e passarão por grandes dificuldades, e isso se refletirá justamente na sociedade, no convívio entre as pessoas. E você pode até dizer, bem, mas esses fenômenos, essas situações sempre aconteceram ao longo da história. Não existe nada anormal nisso, isso sempre aconteceu. Bem, a grande questão que nós precisamos atentar em relação a tudo isso é que não podemos enxergar esses sinais de forma isolada, mas precisamos analisá-los e enxergá-los de um ponto de vista combinado, ou seja, precisamos ver todos esses sinais de uma forma panorâmica, de forma associativa dentro de um contexto maior. Não é apenas a ocorrência de um sinal, né, que precisa ser levado em consideração, mas precisamos levar em consideração também a amplitude desses sinais, a recorrência desses sinais e os intervalos entre estes sinais. Então, além desses sinais que eu mencionei anteriormente, é preciso que entendamos que existem outros sinais que não foram abordados aqui nesse vídeo, né, como sinais do ponto de vista social, tá, e do ponto de vista religioso. Então, ao enxergar o cenário desses sinais, nós não podemos
enxergá-los do ponto de vista pontual, isolado, mas precisamos analisar com uma perspectiva mais ampla. E só dessa forma é que nós poderemos montar o quebra-cabeça profético e verificar e atestar que, de fato, estamos vivendo nos tempos advertidos por Jesus em relação ao tempo próximo do seu retorno. Então, incêndios, furacões, tsunamis, enchentes, terremotos, o aumento exponencial da violência cada vez mais aumentando, as pestes, ou seja, as epidemias, a instabilidade política, social, econômica, o sincretismo religioso, enfim, o conjunto de sinais apresentados por Jesus no capítulo 24 de Mateus, que também faz referência ao capítulo 21 do livro de Lucas, realmente monta um cenário, monta as peças de um quebra-cabeça profético, e esse quebra-cabeça profético, a partir de tudo aquilo que nós expusemos e daquilo que não expusemos, mas você pode até projetar isso a partir de pesquisas, nós vamos chegar à conclusão de que esses sinais não são coincidência. Esses sinais não são coincidência, não são fruto apenas de uma natureza desgovernada ou do fluxo do dinamismo natural do planeta Terra. Não. Eu acredito que esses sinais, diante de tudo que falamos, e por um olhar mais amplo, realmente eles coadunam com aquilo que Jesus disse que aconteceria quando, por ocasião da proximidade de sua vinda. E o que o próprio Jesus disse a respeito desses sinais? Bem, em Mateus, no capítulo 24, versos 32 e 33, Jesus disse o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, está às portas. Jesus, na ocasião, ele diz que o ser humano é capaz de discernir, de identificar quando uma estação ela passa para outra estação, quando há uma mudança de estação, por causa dos sinais que a natureza apresenta. E da mesma forma, Jesus diz que, ao vermos todos esses sinais que ele mencionou anteriormente, esses sinais seriam indicativos da proximidade do seu retorno. E no mesmo capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus faz um paralelo importante. Nos versos 37, 38 e 39 do capítulo 24. Jesus diz o seguinte: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus disse que, por ocasião de sua vinda, os seres humanos se comportariam da mesma forma que os antediluvianos. E como é que os antediluvianos viviam? Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Havia prática de violência, promiscuidade. Cenário bem comum aos nossos dias, não acha? Que nós podemos perceber, à luz da palavra de Jesus, que o contexto no qual nós estamos inseridos nesse momento, ele se encaixa perfeitamente com aquele descrito no capítulo 6 do livro de Gênesis no tocante ao dilúvio. Nossa sociedade, globalmente, tem se comportado da mesma forma. Somado a isso, nós colocamos os sinais apresentados na natureza, no mundo religioso,
e no mundo social, político e econômico. E aí nós concluímos que, de fato, tudo aquilo que foi predito por Jesus no tocante à proximidade de sua volta se materializa, se concretiza em nossos dias. E aí Jesus faz um apelo para nós. No capítulo 24, verso 42, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Veja, ele chama a nossa atenção para o fato de que esses sinais seriam indicativos da proximidade de sua volta. Contudo, ele reforça a necessidade de nós vigiarmos, porque não sabemos qual o tempo. Não foi revelado ao ser humano o tempo de sua vinda. Por isso, a necessidade de vigilância, de cautela. No livro de Lucas, capítulo 21, que eu falei que estabelece um paralelo com o capítulo 24 de Mateus, no verso 28, veja o que é dito. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então esse verso 28 do capítulo 21 do livro de Lucas estabelece um paralelo com os versos 32 e 33 do capítulo 24 de Mateus, aonde Jesus diz: ao nós observarmos estes sinais serviriam de indicativos da proximidade da sua segunda vinda. Bem, queridos, eu estou convencido de que de fato estamos vivendo em um tempo especial, em um tempo que precede a volta de Jesus. Estamos vivendo nos tempos proféticos ditos por Jesus. E ele nos deixou uma mensagem de esperança. Diante de um cenário incerto, diante de um contexto de insegurança, diante das angústias e incertezas, Jesus nos deixou uma mensagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês. No livro de João, no capítulo 14, versos de 1 a 3, ele nos deixou a seguinte mensagem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Porque virei e receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Jesus, pouco antes de ascender aos céus, ele confortou os seus discípulos com a mensagem de que ele viria uma segunda vez. Da mesma forma como a promessa da primeira vinda se cumpriu, as promessas compartilhadas pelos profetas no Antigo Testamento se cumpriram no tempo correto, de acordo com Gálatas, no capítulo 4, onde diz que na plenitude dos tempos Cristo veio. Assim também acontecerá com a segunda vinda. Na plenitude dos tempos, Cristo haverá de vir. O que nós precisamos hoje ter em mente é que esses dias se aproximam e nós não podemos tratar tudo isso que está acontecendo de forma indiferente. Vamos aproveitar esse momento de crise para nos voltarmos para Deus, para estudarmos mais a Sua Palavra, para termos momentos de comunhão através de uma oração, de uma comunicação com o Pai. Deus está ansioso para ter um contato com cada um de nós e Ele está esperando você. Então, o apelo que Deus faz para mim e para você é que nós aproveitemos esse momento especial, esse momento peculiar, para nos voltarmos para Ele, para que nós nos preparemos para este grande evento. Que Deus te abençoe, que Deus coloque no seu coração esperança,
O momento é tenso, é um momento de dificuldade, de crise, mas em meio à crise há uma esperança. A esperança deixada pela palavra de Deus a partir das palavras de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você use o seu tempo de forma sábia e se aproxime mais de Deus, e certamente Deus confortará o seu coração e te dará forças, nos dará forças para vencermos essa etapa tão difícil. Que Deus te abençoe.